Provérbios, capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Me chama a atenção as palavras adquirir sabedoria e aprender a ter discernimento. Essas frases revelam a mim e a você que nós não obtemos sabedoria, conhecimento, entendimento, bom senso, prudência e discernimento sem esforço. Para ter todos esses elementos que a sabedoria apresenta, é necessário empenho e até mesmo pagar por isso, sabia? Adquirir fala do quê? De comprar. Quando você vai adquirir algo, você precisa trabalhar, juntar um dinheiro, recursos financeiros mesmo para você poder comprar isso. E para obter sabedoria é necessário, no mínimo, você dispor de tempo que te custa sim muito. É um tempo que você está dedicando, que poderia estar trabalhando, ganhando um dinheiro com isso, você vai estar estudando a Bíblia, você vai estar lendo, ou seja, sim, você vai estar adquirindo, investindo algo nisso. É necessário investir recursos financeiros, muitas vezes em livros, em cursos, em mentorias, para fazer com que você cresça e também expanda um pouco mais o seu conhecimento. Eu sempre digo que não há mudança sem reflexão, gente. E para a gente refletir na nossa vida, nas nossas ações, é necessário tempo, quietude, sabe? Tempo de quietude em Deus, tempo de buscar respostas nele, tempo para analisar a nossa vida e as situações à nossa volta. Andar com o pé no acelerador, fazendo as mesmas coisas que você vem fazendo nos últimos anos, não vai gerar nenhuma mudança na sua vida. Eu tenho algumas práticas desde 2012 que têm me ajudado muito a crescer em várias áreas da minha vida e eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo. Eu gosto de usar um caderno de 10 matérias para organizar melhor as áreas que estão sendo trabalhadas na minha vida. E aí o que eu faço? Eu separo esse caderno, pego algumas matérias ali, coloco um post-it e vou separando por temas que me ajudam nesse processo de crescimento pessoal. A primeira parte desse meu caderno eu separo, por exemplo, ali, coloco como título no post-it áreas a romper. O que é essa parte ali? Nessa parte do caderno, que eu separei algumas matérias, sei lá, 3, 4 matérias, é onde eu paro uma vez por semana para eu fazer um balanço das minhas atitudes que eu ainda preciso mudar, que eu ainda preciso evoluir, que eu ainda não consegui romper, entende? Eu penso em situações que eu vivi naquela semana e escrevo, sei lá, por exemplo, aconteceu tal coisa e eu me expliquei demais para a pessoa. Eu já aprendi que eu não devo ficar dando satisfação da minha vida para todo mundo. Eu caí aqui, eu errei aqui, eu falhei aqui, sabe? Caí nessa tentação, eu falhei nessa coisa. E aí eu vou lembrando a mim mesma daquela situação que eu preciso ainda romper, que eu preciso vencer. Isso me faz lembrar e repetir o ensino no meu cérebro, já que quando a gente escreve, a gente organiza os nossos pensamentos e a repetição, inclusive da escrita, vai imprimir ainda mais a linha de pensamento do que eu preciso, para onde eu preciso ir, entende? Qual o tipo de ação que realmente eu preciso ter. E aí eu gosto sempre de finalizar a minha escrita sobre uma situação que eu escrevi, uma área que eu preciso romper, com a frase, preciso ser. Aí eu coloco à frente o que eu estou buscando romper dentro dessa área que eu estou trabalhando. Sei lá, um exemplo, eu preciso ser mais gentil com as pessoas, ou com meu esposo, ou com as minhas filhas. Eu preciso cuidar um pouco mais de mim, eu preciso descansar um pouco mais, eu preciso ficar um pouco mais calada em tais situações, ou eu preciso ser mais paciente, aguardar em Deus, diante de tais situações, enfim. Essa escrita, ela, por exemplo, eu preciso ser, ela pode te ajudar a você ter clareza do que precisa ser mudado na sua vida. E ela vai produzir em você autoconhecimento, que, aliás, o autoconhecimento é um fator primordial para qualquer mudança de vida. Só que a gente só consegue o autoconhecimento com a nossa relação em Deus, porque Ele nos conhece melhor que ninguém, e abrindo ali reflexões, escrevendo, né? Aliás, além de escrever no meu caderno, eu sempre oro e peço a Deus que me ajude a vencer essa área, porque eu sei que por mim mesma eu nada posso fazer, eu não posso mudar absolutamente nada na minha vida sem o poder de Deus. Eu preciso sim ter a clareza e a consciência, mas o poder que atua nesta transformação é somente o Senhor. Deus espera de nós esse empenho, essa autorreflexão, mas Ele mesmo sabe que o poder que ativa qualquer mudança só pode vir dele, nós precisamos depender dele. Aí a segunda parte do meu caderno eu divido colocando de repente um post-it lá com o tema de diário de crescimento ou diário de progressão, como eu chamo. Nessa parte do caderno eu coloco a data do que eu estou escrevendo ali, aquilo que eu já percebi melhorar na minha vida, daquelas áreas que eu escrevi lá na parte de romper, que eu já consegui vencer, eu coloco lá, ufa, tal momento eu consegui romper, eu senti que eu consegui virar uma chave, sabe, né? De repente ali é algo que você sente que realmente você passou de nível, você subiu um degrauzinho.
E importante escrever isso porque para recompensar o nosso cérebro pelo esforço que ele teve em buscar aquelas transformações que realmente ele vinha se empenhando. Quando a gente passa por um processo de evolução, às vezes a gente não percebe essa evolução porque ela parece ser vagarosa, parece ser lenta e muitas vezes quase que imperceptível. E quando a gente anota, por exemplo, que você venceu, subiu o degrau, você está trazendo aquela pequena mudança para celebrar, para você incentivar o seu cérebro a buscar mais transformação. Então é importante celebrar cada pequena mudança e transformação. A minha sugestão é que você use esse seu caderno de acordo com o seu tempo e de acordo com a sua personalidade, tá? Eu não tô falando para você ficar horas escrevendo se você não tem tempo para isso e se você nem gosta muito de escrever. Se você não gosta muito de escrever, seja objetiva, tá? Se é assim que você prefere. Mas o importante é você sempre escrever, anotar alguma coisa para lembrar o seu cérebro daquilo que nunca pode ser esquecido. Gente, essa frase tem sido a frase do meu ano de 2022 inteiro. Eu uso essa frase de duas maneiras e foi como Deus me trouxe mesmo, o Espírito Santo que me trouxe essa frase. Eu falo para mim, escrevi isso num post-it maior e eu sempre me lembro, Roberta, nunca se esqueça do que sempre deve ser lembrado e sempre se lembre do que nunca deve ser esquecido. O que acontece, gente, por causa da nossa vida corrida, nós temos a tendência de esquecer situações ou aprendizados que a gente até já vivenciou. E como eu não quero repetir nenhum deserto na minha vida e nenhuma lição dolorosa que eu já aprendi, eu preciso sempre me lembrar daquilo que nunca pode ser esquecido. O quê? Os fundamentos da minha vida íntima com Deus. Tema, aliás, do próximo Drops. Eu vou compartilhar aqui hábitos que eu pratico para o meu crescimento espiritual. E coisas que Deus me ensinou, tantas questões que eu já senti crescer e evoluir, eu não posso voltar para trás, então eu preciso sempre me lembrar. Eu gosto de separar uma outra parte também do meu caderno para o que eu chamo de diário de feridas. O que é esse diário, gente? Ele é um diário onde você vai compartilhar ali o que você vivenciou, organizar os seus pensamentos de situações que estão trazendo dor para você. Esse diário, ele é essencial, principalmente para nós mulheres que somos casadas, que sofremos talvez emocionalmente aí com as grosserias do maridão, que de repente ele não mede palavras e às vezes tem uns ataques de fúria aí. Eu não sei na sua casa, mas aqui em casa tem dias que o meu marido acorda com aquele espírito do Shrek que eu falo, né? Dá aquelas patadas de elefante bem delicada, né? Traz umas palavras mais rudes, mais grosseiras e com aquelas chatices assim, acaba magoando a gente, né? E parece que é uma coisa, né? Porque sempre que a gente tá na TPM ou mais sensível, naqueles dias mais que a gente quer colo, parece que o marido tá naquele dia atravessado, né? Só Senhor para nos dar graça e sabedoria. E quem tá mais perto quando a pessoa não tá legal, por exemplo, quando meu marido não tá legal, quem tá mais perto, nós como esposa e filhos, acaba sofrendo mais as consequências do humor ou do temperamento do outro, né? Mas a gente não pode deixar que o nosso coração crie amargura, crie raiz. É até o que tá falando lá em Hebreus, capítulo 12, 15, que é para não deixar brotar nenhuma raiz de amargura no nosso coração. Para isso, gente, o Espírito Santo me deu essa estratégia, sabe, de criar esse diário. Aliás, eu ensinava muitas mulheres quando eu atendia como conselheira e também como terapeuta, e isso ajuda muito as pessoas a questão de trazer essa coisa da cura emocional mesmo. Vamos pensar aqui que se você viveu um dia que de repente você sofreu uma ofensa aí do marido ou do seu chefe, do seu filho, da sogra, pensa aí, qualquer pessoa, colega de trabalho, uma amiga ou qualquer pessoa. Anota o sentimento que foi despertado em você e as injustiças que você acha que essa pessoa cometeu com você. Coloca mesmo toda a dor para fora nesse caderno, sabe? E se você gostar de escrever como eu, coloque em detalhes. Se você tiver tempo, aproveite isso para ser realmente como um processo terapêutico na sua vida, tá? Escrever vai trazer cura, vai elaborar as situações aí na sua mente que às vezes você não está nem conseguindo dar nome. Escreve as palavras que a pessoa te falou, todo o mal que essa pessoa te fez, enfim, e como você se sentiu diante dessa situação. É importante você expressar em palavras e você dar nome aos seus sentimentos, porque isso produz cura. Depois que você escrever tudo isso, você vai apresentar essa escrita aí para Deus. Você vai falar com Ele os motivos pelos quais você está chateada com essa pessoa e tudo que você viveu aí nessa situação. Depois que você colocou toda a sua dor para fora em palavras, por isso que escrever ajuda, porque às vezes você não consegue nem verbalizar de tão ferida e confusa que os seus pensamentos estão, você não consegue nem organizar a fala para falar o que você está sentindo, mas o escrever ajuda a organizar tudo isso. Então, depois que você escreveu e depois que você falar sobre tudo isso com Deus, então você vai liberar perdão para essas pessoas que te feriram de tudo isso que você escreveu nesse diário. Verbalizar em alta voz. Depois você vai abençoar a vida dessa pessoa. E não se esquece de pedir para Deus a ótica de Deus para ver essa pessoa e essa situação. Por
que isso, Roberta? Porque muitas vezes a gente sente, interpreta o significado que a gente dá para a situação vivida de acordo com uma interpretação que já existe em nós, e isso pode contaminar uma situação atual por uma situação que você já viveu no passado, entende? Algo que você ainda não tratou, não curou. E aí quando a gente vive algo simples no dia a dia, por exemplo, a gente potencializa aquilo porque está contaminado por uma interpretação do passado. Então, por isso que a gente precisa pedir a ótica de Cristo, porque quando a gente recebe a ótica de Jesus, essa ótica está limpa, sem dor do passado, e a gente pode enxergar, inclusive, que Deus, às vezes, até usou essa situação ou essa pessoa para curar uma área mais profunda, uma raiz ainda mais antiga aí na nossa vida. Quando algo ruim acontece, o que a gente tem a tendência de fazer? De colocar uma lente de aumento naquilo que é ruim. E quando a gente pede a ótica de Deus, Deus nos permite ver os aspectos bons de cada pessoa, porque existe, gente. Afinal, as pessoas sim nos feriram, mas elas também já nos abençoaram em algum momento da nossa vida. O seu marido, por exemplo, ele pode ser meio rude, meio estúpido e grosseiro às vezes, mas quantas vezes ele não fez coisas por você que ninguém fez? Quantas vezes ele esteve no seu lado em momentos difíceis, de dor, de doença? O seu marido, de repente, é um bom pai para os seus filhos, é um homem trabalhador, ele paga as contas, é um homem honesto. Então, quantas coisas boas tem nele, não é verdade? Por isso é necessário, com a ótica de Cristo, colocar o foco naquilo que é bom em cada pessoa. E aí, depois que você fizer tudo isso, então você vai verbalizar ali, né, com a sua voz, que você escolhe e você decide deixar toda essa dor, toda essa ótica contaminada, todo esse vitimismo e essa ofensa que você recebeu na cruz de Cristo. E que você não vai pegar esse lixo emocional de volta. Isso é uma decisão, tá? Aí muita gente me pergunta, o que eu faço com as folhas que eu escrevi? Bom, eu a cada 6 meses eu jogo tudo fora. Mas tem gente que gosta de rasgar na hora, rasga na hora, coloca fogo de uma maneira segura, né? Claro, né? Faça como você achar melhor, tá? O importante é que esse exercício vai tirar de dentro de você e vai te libertar. Outro detalhe importante que você precisa entender é que os seus sentimentos vão levar um tempo para acompanhar a sua decisão, tá? E isso depende de cada pessoa, de cada personalidade e temperamento. Então, não é que você fez isso e amanhã, nossa, você não vai ter mais ataque na mente, você não vai mais se entristecer. Não, você ainda pode ser tentada a lembrar do que te falaram, que te fizeram, e você ainda pode ficar um pouco triste ou com raiva ou até se ressentir. Mas nesse caso, você vai continuar lembrando você mesma que você já liberou perdão, que você já abençoou essa pessoa, que você já colocou na cruz de Cristo essas dores. E lembre-se que daquela palavra de Deus lá em Hebreus, para não deixar nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração. Aliás, esse é um dos propósitos desse exercício. Nesse caso, o tempo vai ser o seu maior aliado, o seu maior parceiro, porque se você mantiver essa atitude correta, se lembrando daquilo que você decidiu, você vai perceber num dia ou outro, assim, quando você menos espera, que aquele sentimento ruim realmente foi embora. Uma outra prática que eu tenho que me ajuda muito a crescer, estou aqui falando sobre as práticas para crescimento pessoal, tá? É anotar partes importantes do que eu entendi de livros que eu leio, de ministrações e palestras que eu assisto, de aulas e cursos que eu faço. Eu gosto sempre de anotar do meu jeito, tá? Colocando o que eu entendi nas minhas palavras. E isso me ajuda, inclusive, a entender melhor o conceito que aquele aprendizado, aquele livro, aquela aula está querendo me trazer. Porque às vezes tem assuntos que é tão complexos que a gente não consegue compreender. Então, se eu não colocar nas minhas palavras, eu talvez não consiga ali trazer esse entendimento. Então, nessa área do meu caderno, eu separo e coloco o post-it com o título de resumos. Eu sei que é resumos de livros, de aulas, de ministrações, de cursos, enfim. Aí uma outra parte do caderno, tô falando tudo isso ainda dentro do caderno de 10 matérias, tá, gente? Uma outra parte do meu caderno eu gosto de reservar com o título de frases de efeito. O que é isso? São frases que me chamam a atenção, seja numa pregação que eu tô assistindo, num livro que eu tô lendo, num vídeo, numa live, numa música que eu tô ouvindo. E aí aquela frase de repente me chama a atenção, eu anoto. E isso fortalece a minha mente e me ajuda a ter pensamentos mais positivos. Aí naqueles dias que eu estou de repente mais desanimada, eu releio essas frases, eu oro sobre essas frases e eu declaro juntamente com outros versículos que eu anoto no outro caderno, que é o que eu vou falar no Drops da semana que vem, que é sobre crescimento espiritual, e eu atrelo essa frase com o versículo e eu declaro isso sobre a minha vida, e isso realmente dá uma ativada ainda mais na minha fé e traz mais pensamentos positivos, o que atrai, chama à existência aquilo que Deus já liberou. Então
Então são essas dicas aí que eu queria compartilhar com você. Essas práticas eu tenho desde 2012 e é isso que tem me trazido para o lugar em que Deus tem me colocado, né? De crescimento, de aprendizado, de sabedoria. Claro que é Deus quem vai acrescentando, mas a gente tem a nossa ação juntamente com Deus e na dependência dele para chegar aos lugares que ele tem para nós. Espero que te abençoe, compartilhe. Se você não é inscrita no canal, se inscreva. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.